Vocês notaram que rapidinho a proposta de cessar-fogo foi aceita pelos dois lados e os dois lados, os dois lados aceitaram prorrogar por mais 2 dias. Então, eu acho que quem está ganhando, preste atenção, se você está ganhando uma guerra e essa guerra você não tem ônus com relação ao tipo de guerra que você está fazendo, você não tem por que parar essa guerra. Você vai continuar ela todo para o objetivo final. O fato de Israel aceitar a troca de prisioneiros e querer também estender a paz prova duas coisas. Primeiro, a operação em terra de Israel não é a vitória que eles imaginaram, não está sendo. E dois, o massacre que está sendo feito em Gaza, ele também tem ônus. A gente não pode achar que Israel está refratário ao ônus do que eles estão fazendo. Porque o que eles estão fazendo em Gaza é algo muito sério, mas muito sério. É uma parte que vai ficar marcada na história negativamente. A mão de todos esses está profundamente suja de sangue. E eles sujaram a mão de sangue através da covardia. Uma covardia muito centrada, muito bem organizada, muito bem esquematizada contra essencialmente civis. Alguns pontos são importantes para a gente entender se a pergunta é: Israel está ganhando a guerra? Preste atenção. Quando a gente lê Guerra de Guerrilha, quem não leu, leia. Eu acho importante ler esse livro para se compreender dois conceitos: tática e estratégia. Olha só, olha o que eu vou ler para você. Meu querido Graziotin, obrigado, camarada, por você estar. Pois é, eu vou falar disso. Tem razão. Não só continua matando, como é o seguinte: Israel liberou cento e poucos prisioneiros, mas já fez mais de 100 prisioneiros na Cisjordânia e em Gaza também. Então, a troca de prisioneiro ela tem um outro conceito. Eu vou falar sobre. Olha aqui, ó. A guerra em terrenos desfavoráveis. O que eu aconselho vocês a lerem Guerra de Guerrilha é para entender o conceito de tática e de estratégia. Mas olha só, olha o que o Guevara fala de guerra em terreno desfavorável. Para fazer a guerra nesse tipo de terreno, isto é, não muito acidentados, sem matas, com muitas vias de comunicação, devem cumprir-se todos os requisitos fundamentais da guerra de guerrilha. Só que se mudará as formas de fazê-la, mudará, digamos, a quantidade e não a qualidade da guerra de guerrilha. Por exemplo, para seguir a mesma ordem anterior, a mobilidade desse tipo de guerrilha deve ser extraordinária. O golpe dado à noite, de preferência, deve ser sumamente rápido, explosivo quase, e a retirada não só veloz, como deve a guerrilha dirigir-se a lugares diferentes de sua origem, o mais distante possível da ação, considerando sempre que não haja uma possibilidade de esconder-se em um lugar inacessível às forças repressivas. Pois bem, desde que Israel entrou em Gaza, a pergunta é o seguinte: cadê os tais túneis? Israel está doido para achar um túnel para fazer aquela filmagem maneira. Cadê o túnel? Não vimos. Nós vimos que todas as tentativas de Israel de plantar armas no, no, nos hospitais, até a BBC mostrou que aquilo era tudo caô. Até o jornal Hertz, deles mesmos mostraram que alguns israelenses foram mortos lá na rede pelo helicóptero israelense. Pelo helicóptero israelense. Entendeu? Nós estamos vendo que a maioria dos reféns libertados até agora, ninguém quis gravar nenhuma acusação
frontal contra o Hamas. Né? E a gente está vendo que, obviamente, está tendo uma matança desgraçada, mas cadê os tais líderes do Hamas mortos? A gente sabe que Israel não iria se furtar e mostrar os corpos desses líderes. Né? Cadê? Jonas, não, Uri, os túneis existem, mas não existem dessa quantidade e dessa maneira que Israel propagandeou, porque parece que tem um metrô embaixo de Gaza. E não é bem assim. Entendeu? Não é bem assim. Deixa eu continuar aqui o tio. Um homem pode caminhar durante as horas da noite entre 30 e 50 quilômetros. Porém, durante as primeiras horas do dia, pode-se também marchar, salvo em zonas de operação que não estejam perfeitamente controladas e haja perigo de que os vizinhos do lugar vejam a tropa passar e comuniquem a situação ao exército perseguidor. Sempre é preferível, neste caso, atuar à noite, no maior silêncio possível. Antes e depois de realizar a ação, deve-se escolher as primeiras horas da noite. Também aqui os cálculos poderão falhar, pois haverá vezes que as horas da madrugada serão melhores. Não convém habituar o inimigo a uma forma determinada de guerra. Há que variar constantemente os lugares e as horas das operações e também as formas de fazê-lo. Quem está lá comigo lá no Telegram viu que eu publiquei há pouco tempo alguns vídeos da reação do Hamas dentro de Gaza. E nós não estamos vendo, né? Os israelenses eles estão produzindo muitos vídeos, mas a gente vê poucos vídeos de confrontação por parte dos israelenses. Porque os israelenses estão lutando contra um inimigo que não tem face. Essa história de que vai eliminar o Hamas, quem é o Hamas? O Hamas é o povo. Aqueles soldados do Hamas que aparecem entregando os reféns devidamente fardados, aquilo ali é uma coisa, aquilo ali é para cumprir o ritual, entendeu? Mas o Hamas combate em Gaza sem farda, sem roupa, de maneira roupa civil. Só que nós sabemos que as unidades do Hamas em Gaza são numerosas. Cadê os corpos? Cadê esse massacre a nível militar? Né? Por que essa penetração israelense de tanques e tropas a pé foram todas direcionadas a hospitais? Por quê? Por que isso? Porque é a satisfação que eles têm para dar. Porque nas zonas onde estão os hospitais, é justamente as zonas abertas onde estão recebendo os feridos. É óbvio que onde estão os hospitais não vão estar os homens do Hamas. Isso é óbvio. Porque ali são as áreas de maior fluxo, são as áreas que os satélites estão todos apontados. Né? Então, é óbvio que você não vai estar ali. Você vai estar combatendo em algum local onde teoricamente, a circulação é pequena. Eu tenho certeza que o Hamas já leu Guerra de Guerrilha. Já dissemos que a ação não pode ser persistente, e sim rápida. Tem que ser de um grau de efetividade muito grande, de poucos minutos, seguida de uma retirada imediata. As armas empregadas aqui não serão as mesmas que nos casos dos terrenos favoráveis, e é preferível ter a maior quantidade de automáticas. Nos ataques noturnos, a pontaria não é um fator determinante, e sim a concentração de fogo. Quanto mais armas automáticas atirarem a menor distância, mais possibilidade há que o inimigo seja aniquilado. Ou seja, foi justamente o que o Hamas fez. Uma ação rápida e se retirou. A gente está vendo o exército de Israel destruindo toda a estrutura civil de Gaza. Cadê a vitória militar disso? Isso não tem vitória militar nenhuma. Perfeito, João Vitor. Foi assim que eu joguei lá. O dia que eu fui jogar Airsoft, eu estava com a calça da Adidas, essa de 3 letras, e a minha camisa da Palestina, exatamente, e uma mochila nas costas. Era a minha roupa, lá no Airsoft. Então, não tem vitória militar. O que há é um massacre de um exército gigantesco, de um exército forte, de um exército que tem aviões, tem artilharia.
de um exército que tem uma porção de satélites trabalhando para ele, que entra numa região densamente povoada e que não tem a mínima condição de se defender numa guerra franca. O exército, o tipo de força que o Hamas é um tipo de força que vai fazer ações de escaramuça, que vai fazer guerra de guerrilhas, como o comandante Guevara está falando aqui. O número de homens que pode ter uma guerrilha deste tipo não deve ser superior a 10 ou 15. É de enorme importância considerar sempre as limitações de número quanto à integração de um só corpo de combate. 10, 12, 15 homens pode se esconder em qualquer lugar e, ao mesmo tempo, opor ao inimigo uma resistência poderosa e apoiar-se mutuamente. 4 ou 5 talvez seja um número muito pequeno, mas quando o número passa de 10, as possibilidades que o inimigo os localize em seu acampamento de origem ou em uma marcha são muito maiores. Depois que eles foram lá e atacaram e voltaram, os que voltaram vivos se dividiram em pequenos grupos, tiraram a sua roupa e são civis. Entendeu? Civis, acabou. Mas né, o Exército de Israel, claro que ele tem informações de nomes de membros do Hamas, tem isso. Mas eles só vão poder descobrir esses nomes depois que arrebatarem. Porque não tem como ficar batendo porta em porta. Fulano de tal mora aí, tem um tanque estacionado aqui te esperando. Tá? A quantidade de veículos israelenses destruídos foi muito grande. Essa trégua aí é interessantíssima para Israel para ele poder respirar. E mais, Israel já disse que quando a trégua passar, vai voltar a atacar. Por que vai voltar a atacar? Porque não tem mais condição de fazer operação a pé. Essa penetração no terreno que Israel está fazendo chegou no seu limite. Chegou no seu limite. O número de baixas, de soldados, eles já informaram, já passaram dos 500. Cara, eu não sei, eu tenho que consultar o Rames, né, mas eu não conheço. Não estou falando das guerras árabes israelenses, não. Mas desde que acabaram as guerras árabes-israelenses e nós só temos os combates Cisjordânia e Gaza contra Israel, eu não conheço nenhuma guerra que eles tenham perdido 500 pessoas. Não conheço. Se alguém sabe aí, me diz aí. Eu tinha que perguntar isso ao, ao Rames. O Rames conhece esses números, mas eu não conheço. O número é alarmante. Então, essa história de que estamos fazendo uma trégua para trocar refém, o cara, obviamente que isso é uma balela. Né? O que existe, na verdade, é um desgaste muito grande do exército israelense, que é o seguinte: ele tem uma hora que ele vai precisar acabar com a guerra. Como é que ele vai acabar a guerra? Como é que é o final disso? Ele precisa sair. Ele precisa sair de Gaza. Ele sai para ele sair como vitorioso. É isso aí. O Nicolai, é exatamente isso. Em torno de 200 tanques. São em torno de 200 tanques destruídos. Entre tanques e carros de combate. Aí eu pergunto, como é que você sai de lá agora? Né? Como é que tu sai? Vitorioso. Militarmente, tu vai falar assim, pô, não, vai vencer uma guerra, pá. Venceu guerra, porque não teve guerra. O que teve foi um massacre. O que teve foi um massacre. Um exército que tem tanques, aviões, satélites, barcos, atacaram uma região onde as pessoas mal têm fuzis. Mal têm fuzis. E o patrocinador da guerra é o maior exército do mundo, é os Estados Unidos. O patrocinador oculto, é a eminência parda por trás disso tudo. Porque o americano correu para entregar munição, porque nem munição para isso tudo tinha.